Aí saiu o relator do pedido do Ministério Público da reclamação para que o Flávio Bolsonaro volte para a primeira instância. E aqui eu preciso fazer uma observação, porque escrevi uma coisa hoje no blog e tem aqui uma observação a fazer. Vamos lá, vai lá. É isso, Reinaldo. Será o ministro Gilmar Mendes. Segundo informa a assessoria da Corte, Gilmar foi escolhido relator por já ter julgado no passado uma outra ação ligada às investigações contra o senador. Os promotores afirmam que na decisão da terceira Câmara Criminal do TJ, ela contraria a jurisprudência da Suprema Corte, o que você explicou aqui na semana passada. Vamos explicar direitinho aqui. Aliás, eu acho que não vai ficar nem com o Gilmar, então. Então vamos lá. Como vocês sabem, a terceira Câmara Criminal tirou o Flávio, botou o Flávio deu foro especial para o Flávio no Tribunal de Justiça. É um absurdo porque já em 1999 o Supremo decidiu que quando a pessoa perde o cargo, ela perde o foro especial. Por quê? Porque eles disseram, o foro pertence ao cargo, não pertence à pessoa. Perdeu o mandato, volta para a primeira instância. Aconteceu, por exemplo, com o presidente Michel Temer. No caso do Flávio, ele era deputado estadual. Ele tinha foro onde? No Tribunal de Justiça. Deixou de ser deputado estadual, voltou para a primeira instância. Ele passou a ser senador. Aí o foro seria, então, o Supremo. Só que o Supremo decidiu em 2018 que só vai ter foro lá se a pessoa cometeu crime no exercício do mandato de senador ou de deputado. E se for em razão do exercício desse mandato. Se não tiver nada a ver com isso, não. Vai para a primeira instância. Então o Flávio não tem foro na primeira instância, no Tribunal de Justiça, porque não é mais deputado estadual, e não tem foro no Supremo porque o crime cometido é anterior a ele ser senador, ou o crime que lhe atribui é anterior. Então é um absurdo que o Tribunal de Justiça tenha tomado a decisão que tomou. Duas ações chegaram ao Supremo. Uma ação direta de inconstitucionalidade da Rede, cujo relator é o Celso de Mello. Isso não tem nada a ver com a ação direta de inconstitucionalidade. Nada. Porque a Rede foi resolver questionar um artigo da Constituição que trata de foro, mas isso já foi superado pelo Supremo. Já foi superado pela jurisprudência. Muito provavelmente o Celso de Mello nem vai conhecer desse recurso. Ou então vai dar a opinião dele, mas vai falar que não cabe a DI. E não cabe. Só que como ele já estava com a DI... Aí veio a outra ação do Ministério Público, essa correta, que é uma reclamação. A reclamação é quando você pede que um tribunal tome uma decisão que lhe é própria. Isto é, esta é uma competência do Supremo, o Supremo já decidiu a respeito, a decisão está sendo desrespeitada, o Supremo tem que matar a bola no peito e falar, opa, isso aqui é competência minha. Tá certo, a ação do Ministério Público está certa, a reclamação. Aí eu disse, deve ir também para o Celso de Mello, já que ele está com a outra ação. Mas não, porque eu ignorei uma regra do Supremo que é a seguinte: as questões de caráter abstrato, de controle abstrato, né, como ação direta de constitucionalidade, ação declaratória, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e outras, né, estas ações não causam prevenção com ações concretas, isto é, tudo aquilo que vai interpretar a Constituição em abstrato não cria prevenção para matérias concretas como essa. Então não tem prevenção nesse caso, o relator pode ser outro. Então Celso de Mello vai ser o relator da ADI e o Gilmar Mendes, estão dizendo, como ele já decidiu a respeito do Flávio, vai para ele. Só que eu lembro que antes do Gilmar, quem tomou uma decisão de foro para o Flávio foi o Marco Aurélio. Então eu estou achando que ainda acaba na mão do Marco Aurélio. E queridos, não, o Flávio não vai ficar com foro no Tribunal de Justiça. Ele vai voltar para a primeira instância. Aquilo que o TJ fez é uma aberração. O TJ não. Aqueles dois desembargadores. Ah? Um deles é Paulo Rangel, o nome dele? Que em livro, o Paulo Rangel já escreveu o contrário da decisão que ele tomou agora. Né? E vê o nome da outra, eu não lembro. Está no meu blog hoje, só para que não fique só o Paulo Rangel, porque também tem a outra doutora desembargadora que tomou a decisão absurda, né, de conferir foro no TJ
para o Flávio Bolsonaro. Paulo Rangel e Mônica Toledo. Mônica Toledo, contrariando decisão explícita, arreganhada, inquestionável do Supremo. Né? Deixando claro, mais uma vez, quando essa questão foi discutida, por mim, eu acho que o certo é o cara ter foro de acordo com o cargo que ele exerce no momento em que a ação está correndo. Pouco importando a data do crime, para evitar perseguição. Só que eu perdi. Os bolsonaros foram para a rua, inclusive, pedindo para valer a lei que está em curso agora. A regra que está em curso agora. Portanto, queridos, vocês têm de ter coragem de viver segundo a sua convicção. Não é mesmo? Vai voltar para a primeira instância. O Flávio Bolsonaro vai parar na mão do Flávio Itabaiana. Aliás, vocês querem ver... O Flávio Bolsonaro deveria ter um limite para o ridículo, mas parece que vocês não têm. Né? Vai lá. A defesa de Flávio Bolsonaro, Reinaldo, pediu a suspeição do juiz Flávio Itabaiana nesse inquérito que apura se ele praticou os crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A defesa do senador alega o seguinte: como o Rodrigo Roca, o atual advogado de Flávio, já defendeu o juiz Itabaiana em outro processo, ele deve se declarar suspeito. Lembrando que Itabaiana também era, até semana passada, juiz responsável pelo caso da rachadinha na 27ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Olha, esse é outro processo que corre na Justiça de caráter eleitoral também. Prestem atenção. Prestem atenção no truque usado. Aliás, com a devida vênia, acho que a OAB deveria chamar o seu Rodrigo Roca para um papo. O Rodrigo Roca já defendeu o juiz Itabaiana lá atrás, faz anos. Né? E agora ele assumiu a causa do Flávio. E ele próprio, advogado, a pedido do Flávio, está pedindo que o juiz Itabaiana se declare impedido de julgar o Flávio, porque ele, Roca, foi advogado do Itabaiana. Vocês entenderam? O Flávio foi buscar um advogado que já tinha atuado para o juiz Itabaiana só para declarar o Itabaiana impedido. Isso é inédito na história. A ser assim, o acusado é que escolhe juiz agora. Basta ele escolher como advogado alguém do ciclo de relações do juiz e pronto. Ele tira o juiz da jogada. É uma das operações mais vergonhosas do direito, da história do direito. E me estranha que o seu Rodrigo Roca tenha caído nessa conversa. Caído nessa conversa, não. Ele é protagonista desse troço. Eu não sei se ficou claro para vocês o que eles fizeram. Foi buscar um advogado que tinha tido relações no passado com o juiz para tirar o juiz da jogada. Isso nunca foi visto. Obviamente, o Itabaiana não vai se declarar impedido e, obviamente, ainda que eles recorram para tentar a suspeição do juiz, isso será negado. E acho que o expediente a que recorre o Dr. Roca não me parece ser o mais bonito. Me parece que isso, se fosse jogo de futebol, seria canelada. Além de ser um pouco ridículo também. Né? Por falar nesta família e seus amigos, o Queiroz, depois... É isso, Reinaldo. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro prestou ontem um depoimento à Polícia Federal no âmbito das investigações sobre o vazamento da Operação Furna da Onça. E segundo ele, não teve vazamento nenhum. Queiroz disse também que não foi demitido do gabinete do então deputado, mas sim pediu demissão porque estava cansado de trabalhar como assessor parlamentar. Esse foi o... Nós sabemos, né? É tudo verdade. Olha, é tudo absolutamente verdade. E rapidamente houve uma ação contra o escritório do crime. Vamos lá. Isso, Reinaldo. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram hoje essa operação contra integrantes da milícia Escritórios do Crime. Os agentes cumpriram 20 mandados de busca e apreensão e 4 de prisão. Até o momento, 2 supostos membros do grupo foram presos, os irmãos Leandro e Leonardo Gouveia da Silva. O escritório do crime é aquela facção a que pertencia o Adriano Magalhães da Nóbrega, né?
que é ali... Ele seria o líder, né, do escritório do crime. Seria o líder, amigão do Flávio Bolsonaro, que já foi morto, mãe do Adriano, que se encontrou, lembra disso tudo? Com a mulher do Queiroz, né? Então, e o delegado descarta a participação do escritório do crime na execução da Marielle, rapidamente. Isso, logo que a operação foi deflagrada hoje cedo, Reinaldo, a informação era de que o escritório do crime tivesse alguma coisa com a morte da vereadora Marielle Franco. Faz tempo que está circulando, né? Mas isso foi negado pouco depois. O delegado Daniel Rosa, responsável pelo caso da parlamentar, explicou que a milícia Escritório do Crime não está envolvida nesse caso por um motivo. No momento da execução da vereadora, os suspeitos estavam em outro lugar, matando outra pessoa, mais especificamente, estavam em um restaurante na Barra da Tijuca, matando Marcelo Diotti, um antigo desafeto do grupo. Que coisa, não, né? Eles não estão matando outra pessoa. O problema é que o escritório do crime não era composto de um único matador, né? Quer dizer, a razão certamente não é essa, se é que se descarta mesmo.